Palavra da Verdade, devocional de 29 de setembro. Jesus confia em você? Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. João 2, 23b e 24. Jesus confia em você? Esta pergunta talvez o deixe confuso. Não sou eu quem tem que confiar em Jesus? Você pergunta. Sim, eu respondo. Mas que tipo de fé é a sua? É uma fé em que se pode confiar? Quero dizer, é uma fé sincera, viva, frutífera, que se expressa através de uma vida santa, de uma vida transformada, rica em boas obras? Ou é apenas um assentimento intelectual, uma fé morta, sem manifestação clara de mudança, sem imperativos morais, sem perseverança nem fidelidade a Cristo? Sabemos que a justificação do pecador diante de Deus é pela fé somente. Mas sabemos também que a genuína fé salvadora se demonstra em boas obras. Aliás, este é o propósito para o qual fomos criados em Cristo. É isto o que afirma a Escritura na mesma passagem que ensina a salvação pela graça mediante a fé. Leia Efésios 2, de 8 a 10. Trata-se da conclusão do ensino de Paulo sobre o nosso estado de depravação total antes da ação da graça soberana de Deus, bem como da nossa regeneração a partir da nossa união com Cristo. Especialmente o verso 10 nos aponta o propósito para o qual fomos regenerados, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observe que as boas obras são objeto também da graça eletiva, pois Deus as preparou de antemão para que o seu povo andasse nelas. Isto significa, antes de tudo, que as boas obras, como realização histórica, são garantidas pelo decreto divino. Consequentemente, elas são um desdobramento necessário da fé salvadora. Mas alguém dirá, mas o propósito da nossa vida não é a glória de Deus? A isto respondemos que o próprio texto nos leva à conclusão de que a glória de Deus e a suprema riqueza da sua graça são manifestadas nas boas obras. Além disso, nosso Senhor, em seus dias terrenos, nos ensinou explicitamente sobre a relação entre as nossas obras e a glória de Deus, em Mateus 5,16, quando ele disse: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É nesta perspectiva que o Espírito de Cristo, falando por meio de Tiago, também nos desafia. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Observe que o contraste aqui não é entre fé e obras, mas entre uma fé teórica, sem vivência, e uma fé que se mostra em nossas ações. Em Tiago 2,26 também está escrito, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago quer dizer não é que a fé em Jesus Cristo não salva, mas que a fé salvadora é viva e se manifesta na vida do crente por meio de frutos de justiça. Pois bem, no texto da nossa meditação, a Escritura faz uma observação que deveria nos fazer tremer. Ela diz que diante dos milagres de Jesus, muitos creram no seu nome, mas a fé que eles demonstravam não era uma fé em que se podia confiar. E como Filho de Deus, Jesus era conhecedor da natureza humana. Literalmente, João diz que ele sabia o que havia no interior do homem, no capítulo 2, verso 25. E conhecendo o interior, o coração, Jesus sabia distinguir a fé salvadora, produzida pelo Espírito Santo, de uma fé falsa e morta. O objetivo claro do Evangelho de João, ao registrar os sinais realizados por Jesus, é exatamente levar seus leitores a crerem que Jesus é o Cristo e receberem vida através do seu nome, como ele claramente o declara em João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Mas ao registrar, logo no início do seu evangelho, a desconfiança de Jesus em relação a muitos dos seus seguidores, João o faz para deixar claro
que não é qualquer tipo de fé que se configura em fé salvadora. Na verdade, mais à frente no seu evangelho, vemos que a certa altura o ministério de Jesus perde popularidade. Se você observar, por exemplo, João 6, de 60 a 71, verificará que do meio para o fim, as multidões foram se afastando de Jesus. A razão foram as exigências que ele começou a fazer aos discípulos. Quando Cristo começou a exigir compromisso e passou a contrariar os interesses, expectativas, conceitos e valores dos discípulos, muitos resolveram se afastar. Como está escrito em João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas Jesus sabia desde o início quem verdadeiramente cria nele, como João registra no verso 64. Ele conhecia e ainda conhece aqueles que o Pai lhe deu e consegue distingui-los daqueles que estão entregues à dureza do seu próprio coração. Sabendo dessas verdades, um verdadeiro crente se examinará constantemente a si mesmo. Como diz a Escritura em 1 Coríntios 11, 31 e 32, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a pergunta retórica tem sentido. Pois se eu lhe perguntar se você crê em Jesus, talvez você responda, desde pequenininho. Mas sabendo que Jesus conhece seu coração, será que ele confia em você quando você afirma crer nele? Sabendo que ele não precisa do testemunho de ninguém a nosso respeito, que ele não precisa conversar com nosso cônjuge, filhos, pais, familiares ou amigos para saber quem somos, será que podemos afirmar que ele confia na genuinidade de nossa fé? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.